Glória a Jesus. Antes de você tomar o seu assento, o tempo está muito corrido. A gente não vai dar para fazer um minuto do abraço, mas a gente vai fazer aqui pelo menos 15 segundos do abraço. Cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, abrace ela e diga: que bom que você veio. Diga para ela: estou muito feliz com você aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, por favor. Irmão, se essa mensagem você não agarrar nesse teto hoje e dar glória a Deus, eu não sei o que eu vou fazer aqui não, porque Deus te trouxe para esse lugar para você receber uma palavra profética hoje aqui. Mateus capítulo 8, diz assim: e descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, repita por favor, um leproso, está fraco, um leproso, continua no texto, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Verso 3, e Jesus estendendo a mão, tocou dizendo: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Feche seus olhos, Pai, fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra, que o Senhor venha exortar, edificar, abençoar a noiva do Cordeiro, no nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nessa noite é muito conhecido por todos nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1, está narrando aqui um dos milagres do ministério de Jesus. Quem escreveu esse livro, esse capítulo, foi exatamente o evangelista Mateus, por isso leva o seu nome. Mateus foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Pastor, o que significa isso? Significa que Mateus andou ao lado de Jesus, viu Jesus operar milagres, foi chamado por Jesus, viu e presenciou Jesus, Anderson, realizar maravilhas. Por isso, ele foi uma testemunha ocular. Mateus escreve o seu evangelho para provar para todos nós, mas principalmente para os judeus, que Jesus Cristo é o Messias prometido. E dos 4 evangelhos que temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Mateus é o evangelho que mais cita as profecias dos profetas do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. 3 evangelistas narraram esse episódio, essa passagem, eu já falo sobre isso. Só que o que me chama muito a atenção é que Mateus inicia o seu evangelho narrando, Ana, toda a genealogia de Jesus. Depois Mateus vai narrar, pastor Marcelo, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito e o início do ministério de Jesus. Depois Mateus vai falar no capítulo 5, capítulo 6 e no capítulo 7 do seu livro acerca do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que para mim foi uma das mensagens mais poderosas do ministério de Jesus. Foi o Sermão da Montanha ou do Monte. Por quê, pastor? Porque no Sermão do Monte Jesus nos apresenta os princípios do reino de Deus. Somente no capítulo 8, senhoras e senhores, preste muita atenção, somente no capítulo 8 do Evangelho de Mateus que ele vai apresentar o primeiro milagre de Jesus, que foi exatamente a cura desse leproso. 3 evangelistas narraram esse episódio, e eu falei aqui, um deles, Mateus, o outro Marcos e o outro Lucas. Mateus e Marcos, eles declaram meramente que esse homem era leproso, irmã Elaine Lousada. Mas Lucas, como era médico, entendia tudo de medicina, Lucas vai dar mais detalhes. Lucas vai dizer que aquele homem estava cheio de lepra, ou seja, a lepra estava no auge e poderia matá-lo futuramente.
E nós sabemos que a lepra é a doença, ou foi a doença mais temida de toda a antiguidade. Por quê, pastor? Porque não só ela destruía o corpo do ser humano, mas como excluía o ser humano da sociedade. Pastor, quais são os sintomas da lepra? Vamos lá. A lepra, em primeiro lugar, ela consome toda a cartilagem do corpo de um ser humano. Isso significa que durante alguns dias, alguns meses, com a lepra avançando no seu corpo, o leproso ele fica sem as suas 2 orelhas e sem o seu nariz. Em segundo lugar, a lepra elimina o que a gente tem de mais importante, uma das coisas mais importantes do nosso organismo, que é o tato, é a sensibilidade. Você sabia, se você pegar um cigarro aceso e apagar na pele de um leproso, ele não vai sentir dor, porque ele não tem sensibilidade. E em terceiro lugar, o odor, o cheiro da pele de um leproso cheira muito mal, é ruim o cheiro. Alguns historiadores vão falar sobre Jó, quando Jó esteve leproso. Alguns historiadores vão falar que Jó, o odor da pele de Jó era tão forte, mas tão forte que chegava a 300, 200 metros de distância. Tamanho era o odor, porque a pele de um leproso cheira muito. Pastor Paulo, o que acontecia naquela época quando uma pessoa ficava com lepra? Preste muita atenção nisso aqui. Em primeiro lugar, pegava a pessoa e apresentava ela para o sacerdote. O sacerdote iria examinar a pessoa, e se ela tivesse leprosa, o sacerdote teria que declarar que ela era impura. Após isso, a pessoa ficava num arraial dos leprosos durante 7 dias. No 8º dia, ela teria que apresentar novamente para o sacerdote iria examiná-la. E se ela tivesse leprosa, ou se ele tivesse leproso, o sacerdote teria que declarar impuro. Mas agora ele não ia para um arraial dos leprosos, agora ele teria que ser excluído da cidade. E segundo Levíticos capítulo 13, vai explicar sobre a pessoa que estava leprosa naquela época. Vai dizer que a pessoa tinha que sair da cidade, roupa rasgada, descabelado, e gritando para todos ouvirem: eu sou um homem impuro. Eu sou um homem impuro. Por causa dessa doença, esse leproso tornou-se uma pessoa rejeitada. E se tem algo que machuca, é rejeição. Eu tenho certeza aqui que a maioria, pelo menos 90%, já lidaram com a rejeição. Quem aqui nunca foi rejeitado na sua vida? Eu me lembro, início da minha caminhada, aprendendo a pregar, iniciando a minha caminhada ministerial. Quantos líderes e quantos pastores fecharam a porta para mim e me rejeitaram? Eu já ouvi de líderes, pastores dizendo assim: mas você prega mesmo? Só quem já foi rejeitado sabe do que eu estou falando. Só quem já viveu a rejeição sabe do que eu estou dizendo aqui. E eu conheço pessoas que foram rejeitadas ainda quando eram crianças, cresceram com esse sentimento dentro delas. Eu conheço pessoas que trabalharam anos em empresas, eram bem-sucedidas, mas com o decorrer do tempo o patrão começou a rejeitar, e a pessoa ficou com uma depressão terrível por causa que a rejeição entrou. Eu conheço casais, anos de matrimônio, o cônjuge que rejeitou o outro, e a rejeição entrou no coração dele e dela. Esse homem estava sendo rejeitado, e eu imagino ele triste, irmã Lídia, chorando, cabisbaixo, dizendo assim: Deus não existe. Eu estou conjecturando, é claro. Eu imagino o pastor Marcelo, a rejeição dentro dele, dizendo assim: eu não sirvo para nada. Eu imagino ele triste, cabisbaixo, chorando. Só que tem um detalhe: em cima do monte tinha um nazareno pregando. Arrepiou tudo aqui, eu vou repetir. Em cima do monte tinha um nazareno pregando. Embaixo do monte tinha um homem rejeitado, dizendo: eu não sirvo para nada, eu sou um rejeitado, eu sou impuro. Mas em cima do monte tinha um nazareno pregando a seguinte sermão, a seguinte palavra: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não, você não entendeu. Embaixo do monte um homem triste, em cima do monte Jesus pregando: bem-aventurados
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes de coração, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu imagino Jesus olhando o relógio e dizendo assim: eu vou parar essa mensagem aqui, e eu vou descer desse monte, e eu vou colocar um ponto final no sofrimento daquele rapaz. Ou alguma mão levantada para receber. Deus me trouxe aqui nessa quinta-feira, quinta do avivamento, para te dizer: eu não sei qual é a rejeição, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que você está passando, mas aí vai uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Ele está colocando um ponto final nesse teu sofrimento. Ele está entrando aonde o homem não entra. Ele está fazendo aquilo que o advogado não faz. Ele está fazendo aquilo que o médico não faz. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, me ajude a pregar. Me ajude a pregar, balança ela, chacoalha ela, tira ela do lugar, balança ela e diga: Jesus está colocando, diga. Não diga mais forte, senão ela não vai acreditar. Jesus está colocando o ponto final, diga para ele. Nessa rejeição, nesse problema, nessa situação, só quem acredita ergue as duas mãos e enche essa casa de adoração. Pastor Paulo, como que esse homem venceu, superou a rejeição e o desprezo? Primeiro ele se aproximou. Eu digo que ele entenda algo aqui, por favor. A aproximação vem antes de tudo. Vou repetir. A aproximação vem antes de tudo. Pode reparar, quem se aproxima quer milagre. Quem se aproxima quer intimidade. Quem se aproxima quer adorar. Quem se aproxima quer algo a mais com ele. Quem se aproxima quer viver milagre. E quem não se aproxima, pastor, não tem intimidade com ele, não adora. E eu tenho uma palavra para essas pessoas que não se aproximam de Jesus: cuidado, hein? Porque você pode perder ele de vista. Então se aproxime dele. Mas o que eu acho interessante é a forma que esse homem chegou na presença de Jesus. Como assim, pastor? A Bíblia, no primeiro versículo do capítulo 8, vai destacar que existia uma multidão. Eu disse que existia uma. Está muito fraco, existia uma. Então vamos pensar, analisar. Era fácil chegar perto de Jesus naquela época? Claro que não. Alguns historiadores, e a Bíblia também vai dizer, que a multidão que caminhava com Jesus eram aproximadamente 4, 5 mil pessoas. Então era muita gente perto de Jesus, não era fácil. A multidão era um obstáculo. É só você analisar algumas passagens bíblicas. Se você pegar a história de Bartimeu, o cego, o que ele faz para ter um encontro com Jesus? Ele vai clamando, ao ponto dos discípulos disserem assim: despede o que vem gritando. Mas ele clama porque existe uma multidão em volta de... Você se lembra da mulher cananeia? Ela deixa a sua filha endemoniada dentro da sua casa e ela vai clamando a Jesus. Por quê? Porque em volta de Jesus existia uma multidão. E a multidão era um obstáculo para aquela mulher. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E o que ela tem que fazer? Ela tem que se lançar nos pés de Jesus, porque existia uma multidão em volta dele. Você se lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu foi ter com Jesus antes, ele sobe em uma árvore para ver Jesus. Por quê? Porque ele é de baixa estatura. E existia uma multidão em volta de Jesus. Só que esse leproso não. Quando ele está indo ao encontro de Jesus, ele não encontra nenhum problema, nenhum obstáculo. Pastor, por quê? É simples, porque ele era leproso. Como ele tinha uma doença altamente contagiosa, eu imagino as pessoas olhando para ele dizendo: sai para lá que veio impuro. Isso pega, hein? E aqui eu aprendo alguma coisa. O que, pastor? Às vezes é até bom alguém desprezar você, me desprezar, porque abre caminho para a gente chegar mais perto da nossa vitória. Eu tenho uma mão levantada aí para receber uma palavra profética. Deixa te rejeitar, deixa desfazer de você, deixa fazer deixa fazer pouco caso de você. Quanto mais essas pessoas te rejeitam, mais abre caminho para você passar, para você passar.
rejeitar. Eles estão abrindo ala, abrindo caminho para você chegar mais perto do seu milagre. Uma outra coisa que eu aprendo, como ele superou a rejeição, além da aproximação, em segundo lugar, ele adora. E eu estou falando aqui de um leproso. Eu estou falando aqui de um homem que estava excluído da sociedade. Eu estou falando aqui de um homem que estava vivendo um momento muito conturbado na sua vida. Mas o que me chama a atenção é se você pegar os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, você não vai ver ninguém glorificando. Você não vai ver nenhum glória a Deus e nenhum aleluia. Mas quando Jesus desce do monte, um pobre coitado, um pobre leproso adora. Estou com o corpo todo arrepiado aqui. Irmão, esse leproso, esse homem era um adorador. Eu vou repetir, esse homem era um adorador. Tem alguém aqui que é um adorador por excelência? Levante a sua mão. Tem alguém aqui que veio adorar a Ele de verdade? Levante as duas, deixa eu ver. Existem algumas formas da gente adorar a Deus. Em primeiro, em forma de gratidão, é quando tudo vai bem. É quando você tem gasolina no seu carro, você adora Ele. É quando você tem compra na sua despensa, você adora Ele. É quando a saúde está dentro da sua casa, você adora Ele. É quando tudo vai bem, você levanta a tua mão e diga assim: Senhor, muito obrigado, eu estou te adorando, porque eu confio em Ti. Agora, outra forma, é forma de confiança. E quando, Pai, quando a gente adora nessa forma, pastor, é quando tudo vai mal. É quando não tem gasolina no carro, é quando o carro quebra, é quando a enfermidade está no lar, é quando a situação aperta. A gente levanta a mão, entrega o nosso caminho a Ele, diga assim: Papai do céu, o Senhor está no controle da minha vida. A gente está adorando a Ele de forma de confiança. Só que esse leproso, ele não quer saber de nada. Irmã Elisângela, ele só quer adorar. Diga para o teu irmão que está do teu lado assim: aquele leproso, ele só queria adorar. Diga para ele aí, diga: ele só queria adorar. Aleluia, ele só queria adorar. Independente da situação, ele queria rasgar a alma dele e glorificar ao Senhor. Eu quero perguntar mais uma vez: os adoradores vieram aqui? Porque se eles estão aqui, Jesus vai descer na casa do avivamento, assim como desceu lá naquele monte para operar o milagre. Porque Jesus ama os adoradores, Ele ama. Esse homem entende algo, irmão. Esse homem entende algo, Diácono Neto. O que, pastor? Esse homem entendeu que Deus não depende da nossa adoração para Ele ser Deus. Porque ele só queria adorar, pastor Márcio. Ele só queria estar ali adorando a Jesus. Irmãos, entenda algo aqui, por favor. Se você chegar hoje para Jesus e disser que Ele é santo, Ele é santo. Se você falar assim, Ele não é santo, Ele vai continuar sendo santo. Se você disser Ele tem glória, Ele tem glória. Se você disser Ele não tem glória, Ele vai continuar tendo glória, porque Ele é poderoso. Se você der aleluia para Ele, Ele vai receber. Mas se você não der, Ele vai continuar sendo adorado do mesmo jeito. Mas sabe qual é o problema? Existem pessoas que fazem biquinho e fazem pirraça com Deus e dizem assim: Deus, se o Senhor não me usar, eu vou sair da igreja. Eu imagino Jesus no trono dizendo assim: ah é? Você não quer me servir, não quer me adorar? Eu vou na casa de prostituição, eu vou numa favela, eu vou num beco, eu vou levantar um pecador no teu lugar, porque eu não divido a minha adoração com ninguém. Só que tem um detalhe: aonde tem adorador chama a atenção de Jesus. Deixa eu repetir: aonde tem adorador chama a atenção de Jesus. Irmão, e aonde tem um coração verdadeiro, um adorador por excelência, Jesus faz algo. Irmão, Ele opera o milagre ao ponto dele fazer, sabe o que? Diz o texto que Ele estende as mãos sobre aquele homem e toca. Repita por favor bem alto: Jesus, está fraco, Jesus tocou o intocável. Jesus tocou o desprezado. Pela lei judaica, quem tocasse no leproso também se tornaria. Você sabia, pela cultura judaica, eles acreditavam que a sombra do leproso poderia contaminá-lo. Então,
Jesus ao tocar, e se você não der glória agora eu paro de pregar. Ao tocar aquele homem, Jesus estava quebrando protocolos. Ao tocar naquele homem, Jesus estava quebrando paradigmas. Quem sabe tinha um sacerdote naquele dia olhando para Jesus dizendo assim: ei, Nazareno, você não pode tocar. E ele toca porque ele quebra paradigmas e protocolos. Levanta bem alta a tua mão, tem uma palavra de Deus. Ele está entrando nessa situação e está quebrando o protocolo. Pastor, mas não pode tocar, e daí? Ele está entrando e está operando milagre. Ele está operando milagre. Ele está quebrando protocolos. Ele está entrando em áreas da sua vida. Pastor, o médico disse que eu tenho uma doença improvável. Levanta a mão para receber. Ele está entrando nessa área e está tocando e está operando milagre. Pastor, o advogado disse que é impossível sair o documento. Levanta a tua mão que eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida. Ele está entrando nessa área e ele está quebrando protocolos. Pastor, eu ouvi de alguém da minha família dizendo que nunca mais vai para a igreja. Ele está entrando nessa área e ele está liberando. Oh, levanta a tua mão que desceu uma presença de Deus aqui. Urabaracandarábia. Olha lá, começou. Oh, levanta a tua mão e glorifica, vai. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar, vai. Isso, vai. Adora ele, glorifica ele. Glorifica ele, ele está entrando, ele está tocando, ele está manifestando o poder dele. Oh, rabaracandarácia, urabacandorerebidúcia. Aleluia. Oh, rabacandarabachandarábia. Repita por favor: Jesus toca. Olha aqui para o pastor. Quando Jesus toca, olha o que ele vai dizer: quero, seja puri. Por que Jesus está dizendo isso? Porque existiam muitos judeus ali perto. Provavelmente alguém disse: Nazareno, você não pode tocar, você também vai ser contaminado. Mas eu imagino Jesus batendo no peito e dizendo: eu quero. Eu imagino Jesus batendo no peito, Pascoal, e dizendo assim: eu quero, seja purificado. Aí tem um versículo na Bíblia que eu amo que diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e nada há que possa escapar de minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Pastor, o meu patrão disse que não vai me dar a promoção. Quem disse que a palavra final é dele? Jesus está dizendo: eu quero, vai receber a promoção. Quem disse que o advogado disse para você assim, a última palavra é dele, o green card, o documento não vai sair? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero, eu vou entregar green card, cidadania, porque quando eu quero operar, ninguém impede. Quem disse que a última palavra é do médico? Jesus está dizendo aqui: eu quero curar ele e ela dessa enfermidade. Libera para pelo menos 5 pessoas aí. Toca no ombro da pessoa que está na tua frente, na direita. Vai virar uma panela de pressão isso aqui. E libera essa palavra: se Jesus quer. Não, desse jeito ele não vai acreditar. Diga: se Jesus quer, ninguém vai impedir. Não tem mãe de santo, não tem pai de santo, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem homem, não tem ninguém que vai impedir Jesus de operar o milagre.
Jesus libera a palavra. Isso aqui, se você não pegar isso aqui, olha para o pastor, por favor. Quando Jesus libera a palavra, quero seja purificado, sabe o que acontece? Olha o texto. Imediatamente o homem foi curado da lepra. Não, você não pegou. Imediatamente aquele homem foi curado da lepra. Isso aqui parece ser simples, César, mas não é. Por quê, pastor? Porque naquela época tinha cura para lepra? Não. Só em 1873 que o norueguês descobriu a cura. Naquela época não existia, Grace, cura para lepra. Alguns historiadores vão dizer que havia alguns remédios para tentar combater, mas a pessoa não era curada. Só que o texto está dizendo que quando Jesus libera a palavra, que imediatamente ele é curado. Se você pegar a história de Naamã, você vai ver que o milagre de Naamã não foi na hora. Ele teve que mergulhar, Patrícia Campos, 7 vezes no rio Jordão. Então ele mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7. O milagre foi rápido, sim ou não? Não. Só que aqui com esse leproso, assim também como será na tua vida hoje. Irmão, eu estou quase voando aqui. Eu vou repetir para ver se você pega. Era para você ficar de pé, agarrando essa palavra. Eu vou repetir. Assim como Jesus fez na vida desse leproso, Ele vai fazer também na tua vida hoje aqui. Pastor, o que Jesus vai fazer? Pega essa palavra, Casa do Avivamento. Pega, levanta as 2 mãos que eu vou profetizar. Aquilo que demoraria 1 semana, aquilo que demoraria 1 mês, aquilo que demoraria 1 ano, aquilo que demoraria 2 anos, Jesus vai fazer imediatamente. Abraça essa pessoa que está do teu lado e diga: vai ser rápido. Diga: não vai demorar, vai ser rápido. Diga: vai ser rápido. Não vai demorar. Toma seu assento rapidinho, 5 minutos eu encerro. Escute, agora vem a parte boa do mistério. Esse homem é curado, sim ou não? Olha o que Jesus disse. Agora vai. Jesus dá uma ordem para ele. Vai e mostra-te ao sacerdote. Faz aquilo que Moisés determinou. Leva uma oferta ainda. Você não pegou. Você lembra a introdução dessa mensagem? Quando ele foi diante do sacerdote, e o sacerdote declarou impuro e depois expulsou ele da sociedade, da cidade. Ele teve que morar em um lugar distante. Jesus está dizendo: vai até o sacerdote. Aquele mesmo que declarou impuro vai ter que ver você curado de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Você está preparado para receber uma palavra? Tá. Então levanta a tua mão aí, vai. Levanta a tua mão aí. Aqueles mesmos que tu sabe quem é, lá atrás, desfizeram de você, fizeram pouco caso de você. Jesus está dizendo: eu estou te abençoando nessa quinta do avivamento. Vai de frente deles e eles vão ter que ver o que eu fiz na tua vida. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, irmão. Quando a gente começa, né, tudo é difícil. Teve uma vez que eu esqueci a mensagem na metade da pregação. Imagine. Eu quase corri, mas Deus me deu força, eu continuei. Nisso é difícil. E eu me lembro que um pastor, ele desfez tanto de mim, que eu tinha acabado de gravar o meu primeiro DVD. Naquela época tinha um DVD. E eu dei para ele, ele olhou para cá, olhou para mim e disse assim: você prega mesmo?
E eu dei o DVD para ele. Eu dei uma volta, quando eu olhei, o DVD estava no chão. Anos se passaram, esse mesmo pastor me ligou para pregar na igreja dele. Aí quando eu atendi, ele me perguntou se tinha data naquele dia, né? Aí eu fiz também um charme, né? Falei, pastor, o senhor me dá 10, 15 minutos que eu vou olhar se está livre. Claro que estava livre, né, irmão? Era aquele... Qual pregador e cantor que nunca fez isso, né? Para mostrar que está por cima, né? Eu falei assim, aqueles mesmos... Aí Jesus dizendo, aqueles mesmos que fecharam a porta no passado. Oh, você pode levantar a mão do seu irmão como vencedor. Ministério de louvor pode vir aqui no nome de Jesus. Você pode levantar a mão dele como vencedor. Agora levanta ele dessa cadeira. Levanta ele dessa cadeira e diga assim, é isso que Deus está fazendo com você hoje. Diga, Ele está te levantando, Ele está te exaltando, Ele está te erguendo. Diga para Ele, isso que Ele está fazendo com você hoje aqui. Tu não vai ficar prostrado. Aqueles mesmos que declararam impuro vai ter que olhar para você e ver Deus, ver Deus, ver... Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê? Enche essa casa de adoração, vai. Enche essa casa de adoração, vai. Enche essa casa de adoração. Enche essa casa de adoração. Pegue na mão dele, na mão dela. Pegue na mão dele, na mão dela. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Pega na mão dele. Se puder, feche o corredor aí. Se puder, feche o corredor aí. Pegue na mão dele, na mão dela. Isso é quinta do avivamento, é quinta de poder, é quinta de palavra também, mas palavra com unção. Pegue na mão dele, na mão dela. Eu quero que você ore por ele agora, vai. Ora por ela, ora. E eu quero te dizer que a unção é transferível. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe, vai. Passa poder para ela aí, passa poder para ele aí. Deixa Deus te pegar, deixa Deus te renovar, deixa Deus te levantar. Eu vou esperar você orar por ele, depois eu oro, vai. Ora, vai. Ora, vai. Isso, intercede por ele. Você não sabe a prova que ele entrou aqui. Você não sabe a dificuldade que ele entrou aqui. Então vai. O meu amado é